eu queria contar um pouco da história do meu pai, né? Já está completando 20 anos de falecimento dele. E como vocês viram, eu passei nas casinhas e não resta nada a não ser entulhos, um restinho de telha. Eu estive falando com a outra minha irmã, Zeza, e ela disse que foi no local, tentou achar onde era a tapera da casinha e começou a chorar porque não achou nada. Aí eu fui lá, achei alguns restos de entulho, né? Um restinho de telha. Vocês vão estar vendo na imagem aí uma foto do que eu tirei só do que restou da casinha. Aí estou aqui com a minha irmã, Maria, Maria Evaristo, e ela é a mais velha das mulheres e foi quem ajudou meu pai a criar os irmãos, né? Maria, na tua infância, qual a lembrança que tu tem assim do meu pai, Antônio Evaristo? Eu lembro da minha infância, Francisco, que meu pai foi muito sofredor. Criou duas famílias, sofreu muito. Trabalhamos muito, principalmente eu. As mais velhas trabalhou muito para ajudar a cuidar de mim no início da minha vida. O pior foi, minha mãe faleceu com 40 e poucos anos. Eu fiquei no início da minha mocidade com 18 anos. Minha mãe morreu, deixou 11 filhos. E, e eu tomei conta, mas meu pai sofri muito, fui muito sofrida. É o que eu tenho para dizer a você, que é uma história muito longa. Sim, então Maria, nessa questão, assim, tu lembra em que ano foi que tua mãe faleceu? Pra gente saber Quem mais ou sabe, menos o sei ano. não lembro não. O pai João parece que Pronto, tem então notado. no caso Faz 50 e assim, poucos anos. pronto, então no caso assim, tu lembra, vocês moravam em algum lugar ali Moremos, na terra de Zefa moremos Fernandes? em Raimundo Leite, moremos em Pronto, Zé Fernandes, moremos no final de Moisés. pronto. Aí, Essas casinhas eram tudo casinha de talpa. Que, né, quando eu casei mesmo, quando eu casei com o Mané, ele ia nessa casinha lá de Raimundo Leite, que era uma casinha no sim, alto assim, de talpa. Essa casinha era tão toda que quando chovia era o o barro barro caindo, descia, o barro descendo. E eu me lembro como fosse hoje, era terra, como é, o chão era chão chão de batido. chão batida, aqueles buraquinhos quando ia furando, eu Sim. aterrava muito com barro, para não ver os Pronto, aí buracos. então no caso, depois do falecimento da tua mãe, vocês se mudaram para outra casa porque essa de cá estava ruim, né? É, aí depois que minha mãe faleceu, nós voltamos para Zé Fernando. Eu me lembro que foi para Zé Fernando, Sim. para Zé Fernando. Eu, se eu não estou enganada, foi. Aí ficamos lá, aí foi onde ela faleceu. Eu me lembro que a casinha, uma casinha de talpa. No dia que ela morreu, chovendo muito. Aí, cheio de feijão, no aprendizinho que o pai tinha feito. Aí foi um dia de juízo. Aí eu assisti a morte de minha mãe, eu não esqueço disso, nunca ficou na história. Isso aí foi uma história longa, porque eu sofri muito, Francisco, porque Hum. não é fácil nada você ver sua mãe morrendo nos seus braços e não dá, não tem por que chamar. Aí as meninas, comadre me lembro que Zeza não, comadre Tezinha e comadre Deda foi atrás de comadre Zefa de dois de Tota, que porque já faleceu. Isso aí está na história Sim, porque também. pai tinha ido atrás de uma parteira, mas era longe, né? Pai tinha ido atrás de uma parteira em Campinote, chovendo, mas é num jumento, a Machado, a história que eu tenho para dizer é essa, eu Hum. lembro. Num jumento, quando ele foi chegando, nessa casa que minha mãe morreu, quando ele foi chegando, aí minha mãe, quando ele chegou no aceiro do terreiro, minha mãe faleceu. Aí Oh, que ela dizia assim, ah, meu Deus, Antônio chega, Antônio chega. É muito longa a história. Aí não chega. Parece que como que ela queria falar uma coisa para ele. sei. Entregar alguma coisa, Uhum. né? Mas a recomendação que ela fez foi tudo para mim. Ó, minha filha, tome conta, quero morrer nos meus braços. Tome conta dos meninos que nem uns filhos. Por isso que eles faziam o que faziam, eu batia neles, mas fazia a hora de Pronto. bater, mas eu tinha pena, Então, porque o que ela Maria, falou. então, nesse caso, tu e Mané eram os mais velhos, assim, Era. já O tinha pai do idade, Mané, assim, de... quando o pai, No quando caso, Mané tinha 18, não, quem tinha 18 tu era tinha eu. O pai Mané 18. era o mais velho. Aí, o pai Mané, quando minha mãe morreu, o pai Mané era noivo de comadre Hilda. Hum. Eu sei da história, aí com pouco tempo, aí ele foi, aí teve uma catapora, teve uma que tá aí com o marido fazer, teve uma catapora muito forte, aí com o marido, na casinha no final do Mané Fernandes, que nós já tínhamos morado, que ele morou lá. Aí ele foi pra lá, aí com o marido, já era noiva dele, aí disse, quem vai cuidar do Mané? Pode contar a história que ela diz. Aí ela foi, tomou conta dele, se juntaram, aí depois casaram, houve o casamento Sim. deles. Pronto, aí, assim, na infância de vocês, quando ficou só o pai e os filhos,
Aí quem tava em casa? Mané não era casado ainda. Era não, Tava tudo em era casa. noivo, Tava tudo em casa. quando Então, minha mãe e morreu. as duas meninas que iam ser adotadas? Sim, Que aí, era olha, Zéza? é outra história. Foi assim, minha mãe pediu que Zé, a finalizar Fernandes, depois que Zé me perguntou. Hum, A finalizar Fernandes disse que era madrinha de Zéza. Aí disse que ficava com Zéza. Aí tia Ana, irmã de pai, sim. queria ficar com Nina, que Nina estava com 3 anos no braço. Aí queria, aí pai disse, eu não dou nenhum, não dou nenhum. Já era tanta gente pedindo, aí pai dizia assim, eu me lembro que ele disse, eu chamei bem. Ele disse assim, eu não dou nenhum, por causa que eu vou trabalhar, não morre nenhum de fome. E trabalhou Foi, mesmo. trabalhou. Trabalhamos muito com as farinhas, torrando farinha brava, moendo mandioca, torrando farinha, eu botando fogo no forno, ele torrando farinha, cansado uma vez, desmaiou lá na casa de farinha, que em Mané, eu já namorava com Mané, Mané veio, terminou de torrar a farinha, que ele desmaiou, que afinal a mulher de São José Fernandes, Dona Maria veio e deu um remédio a ele, ele ficou numa rede, deitado, trouxe uma rede, armou, deixou ele. A história que eu tenho para contar é essa, tudo que eu lembro. Pronto. Aí assim, naquele tempo tinha muita dificuldade, né? Era, Mas na infância, assim, tu assim, teve que amadurecer a força praticamente, né? Você é, ainda não tinha idade para ser mãe, não estava é. preparada para ser mãe e teve que cuidar dos seus irmãos Cuidei como tudo, que e fosse daí filho. muitos. Qual foi a maior dificuldade assim para tu assim aceitar isso? Você ter que suportar isso e fazer o papel de mãe? Eu pedi muita força a Deus para eu vencer, porque eu sofri muito, porque você sabe que o menino Uhum, pequeno naquele tempo não é que nem agora, era muito impossível. Eu sofri muito com eles, impossível. Tinha hora que mandava eu bater neles, eu dava um bugidinho para eu dar neles. Aí eu tinha medo, só pensava no que minha mãe tinha pedido, para eu não deixar ninguém judiar. uhum, Aí pronto, a história é longa. Se for contar, é porque é muitas sei. coisas, eu não lembro. Aí assim, E aí trabalhamos, como eu moramos no final de Mané Fernando, que é essa casinha que eu tô dizendo que o Mané foi, com a catapora, sim, que nós fomos, moramos 2 vezes, nós fomos para, moramos com Sebastião Varivini, isso eu me lembro tudinho, lá em Sebastião Varivini, Maris Preto, o pai João nasceu lá, tá aí, eu não lembro não, mas eu lembro. Nasceu lá, aí de lá nós voltamos para o final de Mané Fernando, moramos lá 2 vezes, moramos lá, não deu certo, aí voltamos para o mesmo lugar. Aí depois terminou com o Mané Varito morando lá, e com o marido teve um aborto pro menino, que eu fui quem peguei esse menino, pronto. o menino com 7 meses nasceu de uma bexiga que ela teve, perdeu a criança, isso eu não esqueço não. Nessa casinha, bendita casinha do Fernando Mané Fernandes. Pronto. Aí assim, Que era, era assim, a casa da Fernanda era assim e a casinha ficava assim. Tudo sim. pertinho, sabe? Aí, da primeira família, essa família da tua mãe com meu pai, foram quantos filhos? Francisco, se eu não me engano, foram os que morreram. Deixa eu ver, vivo mesmo foi 11. Uhum. E morreu, eu não sei se foi 4, eu não estou bem lembrado, Porque, mas se eu não me engano, era 4 que porque morreu. o caso da morte da tua mãe foi uma gravidez de risco, aí Foi, morreu de parto, morreu de né? parto, foi. O menino nasceu vivo, ainda nem menos chorou. Aí ela ensinou, isso eu não esqueço não. Aí ela ensinou a batizar até com uma Zéfia de Palo e Sim. de Tota, foi quem ensinou, dizendo as Pronto, palavras, porque batizou o menino. é isso que eu ia perguntar. Botou o Porque, nome de Manuel. pronto, porque pai não tinha costume assim de enterrar uma criancinha se não fosse batizado, né? Tipo, Era, para não enterrar mas com pagão. uma Zéfia de padre Aí era o que Luiz eu de ia Tota, perguntar, qual era o nome que tinha botado. Manuel. Aí com uma Zé, isso eu lembro tudinho. Aí com uma Zefa veio, já ela errava nas últimas. E eu sozinha, as meninas atrás de com uma Zefa, eu digo, para o tanto foi quem veio. Aí mandaram atrás Zefa Tavares, para ajeitar o parto dela, que Uhum, ela não tinha ficado boa, né? Teve um menino, mas ficou sei. boa. Que a história é muito comprida. Aí foi, aí vinha a tia Ana, não sei quem foi tia Regina, não me lembro direito. Veio atrás da Finha Tavares para terminar o parto dela, mas Sei. deixa quando ela chegou, já foi, não deu mais chance, que deu Uhum. uma hemorragia interna. Pronto. Maria, é, meu pai, ele ficou 8 anos viúvo. Ficou só ele e tu cuidando dos outros, Trabalhando para cuidar dos dos teus outros. irmãos. Trabalhando. Mas aí, quando meu pai decidiu casar de novo, como foi assim para os outros aceitar Não, assim? todo mundo aceitou. Eu me lembro que a história é longa, eu me lembro tudinho. Foi assim. Nós trabalhávamos na vaguinha do Final de Moisés, numa Hum, vaguinha assim, um baixinho que hoje não tem mais não. Aí, na história, comadre Carminha, eu me lembro que eu conheci com uma Carminha morava ali onde Zé Ferreira, né? é, Naquela casa. Você viu que nós se conhecemos sei, ali. aquela pequenininha, Sim, baixinha. naquela casinha, naquela avenida casinha. Aí eu me lembro que no dia
que eles começaram a se paquerar, ele mais pai, aí eu me lembro que com uma É Carminha porque a mãe chegou, também ia para esse serviço, né? De era. casa de farinha, Aí com pegava uma dia Carminha, alugado. ó, no início do namoro de pai com uma Carminha, eu me lembro, com uma Carminha, eu me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos trabalhando, ela chegou, perguntou se a gente gostava de batata, aí eu e o pai, nós na Varginha trabalhando, pertinho, que ficava Uhum. assim. Aí eu disse que aí a gente gostava. Aí eu lembro que ela trouxe umas batatas muito daquela batata granfina. Eu me lembro que fosse hoje. Aí trouxe um punhadão de batata. Nós botamos no fogo, comemos essa batata tão gostosa, Francisco. Muito gostosa a batata. Aí depois começaram a se conhecer, aí ela começou a ir lá em casa. Aí ficou, o pai começou indo lá. Aí depois houve o casamento, pronto. Eu não lembro quantos anos o pai passou para casar com ela. Foi logo que ele namorou Uhum. com um ano de sete, que era filho dos Marcos, família que falou em Tota, né? Sei. Maria, que vivia uma candanida, ele deixou. Aí com pouco, Tinha o vício da cachaça. era. Aí depois, aí arrumou com uma Carminha. Aí ela foi lá em casa, nós recebemos ela bem. Não é porque morreu não, mas recebemos ela muito bem, todo mundo gostava dela. Eu mesmo, eu dizia assim, para dizer assim, eu era noivo, ia casar, e ele dizia assim, me lembro que meu pai dizia assim, meu Deus, quando Maria casar, eu quero de mim, porque é a dona da casa, como é que vai ser a minha vida? Pois é, porque tu foi Porque assim um ponto-chave, né? tudo dele era na minha mão, era Pois é. feira, ajeitar, tudo ele combinava comigo. Aí que eu era mais velha, né? Tudo Uhum. pequena. E eu fui tomo de tudo, só saí, tudo em saiu, mas eu só saí quando me casei. Aí isso foi um ano. Aí com Uhum. um ano de casamento de pai, que o pai casou, que uma Carminha ficou restante de Gorete. Isso aí eu não me Sim. lembro. Só que Ela é assim, quando mãe casou com o pai, eu é, ainda passei um ano com ela. pai ainda tinha umas filhas adolescentes que conviveram tudo dentro de casa, não Foi. foi? Aí depois foram saindo, fugiu com uma Deda, fugiu com Tezinha. Que com a Tezinha era meio impossível. Sim. Eu mesmo só saí, só abandonei meu pai. Quando. Não abandonei, que eu nunca Não, abandonei meu. saiu de casa, você não Saí de abandonou. casa, só saí de casa quando me casei. Uhum. Que meu pai saiu tudinho, nunca chorou. E nesse dia chorou ele, chorou com uma Carminha. Isso aí eu me lembro. Chorou Uhum. com uma Carminha, ficaram tudo. Na hora que eu saí com a malinha, mandei com a mala na cabeça, me lembro que fosse hoje. Aí mandei com a mala na cabeça, eu saí de 5 horas. Que eu só vim no domingo, tardezinha. Aí ficou o pai com uma Carminha tudo chorando. Porque Sim. aí ele dizia assim, meu Deus, quando Maria casar, o que é que vai ser da minha vida? Aí, mas Deus é tão bom que mostrou a ele, quando eu Pronto. casei com um ano, ele já estava casado, já tinha que tomar conta dele, que É. nem tomou conta, que isso aí eu não esqueço. Uhum. Porque sua mãe morreu e ele morreu também, ele lá no instante estou vendo. Ela cuidou dele até a morte, que foi muito sofrido também a morte de meu pai, que É, eu vi ele muito, e muito assim, sofrido, sofreu muito. e mesmo assim, depois de tu ter cuidado dos irmãos, ter ido para a tua casa, ter casado, mesmo assim você ainda mantinha essa mesma coisa de estar ajudando. Tanto que eu lembro que no tempo que Era. mãe estava cirurgiada, pai quem estava tomando conta das coisas, ajeitava comida para ela, ajeitava as coisas. Aí tu chegou uma vez, aí tinha muita roupa para lavar. Aí eu Aí, fazia, aí tu disse assim, não, você botar os meninos para botar botar água. água, eu lavo. Aí Aí levou as bacias, eu fui ajudar a botar água lá eu na laje de lembro, Dona sabe? Nazinha, né? Isso, E isso. pai ficou ajeitando as coisas. Aí quando tu voltou, ainda ajeitou, deixou as panelas tudo no fogo, aí foi embora, Barria né? Era, terreiro. chegava, varria terreiro, Lavei muita. lavava roupa, Quando o pai né? naquelas doenças, que a doença do pai foi muito triste. Pronto, aí na doença já Na foi doença, mais com a Carminha complicado, mãe também para resolver, resolvendo as né? coisas, aí eu chegava, tava os barão de pano, eu pegava aqueles panos, botava os mim para botar água. Vai, vamos pegar água para lavar esses panos. Aí eu pegava as coisas, e quando uma Carminha chegava, eu tinha lavado os panos tudo. É, Varria o terreiro. Porque uma Carminha era a dona para tudo, né? uhum. Aí eu lavava a roupa, eu varria o terreiro, quando uma Carminha chegava. Eu só não fazia da banheira, porque ele não deixava a gente dar banho, mas o Era, resto. quando ele estava assim com esses problemas, aí era bem complicado, né? E Porque nunca, tinha ó, uma coisa que eu tenho para dizer a você, aquelas feridas, aí nunca grudava a roupa. eu me lembro que você, ainda essa semana eu estava recordando. Ó, na história de meu pai, ele foi muito sofrido. Eu chegava lá, estava ele sentadinho naquele alpendre, por isso que eu sei lá, se eu chegar lá eu vou me lembrar muito. Sentadinho com os pés mesmo assim, furando aquelas empolas. É, No que ele furar aquelas empolas, a ferida, como é, saía aquele sangue preto era, e ele formava aquela ferida. é. Aí depois foi continuando nas costas, as camisas eram fininhas, com uma camisa, usava as camisinhas Era. fininhas, quando com uma caminha molhava.
Passava que era para aquele, desgrudar, porque como ele é, quando pasta d'água, ela usava é, pasta e uma pomada que tinha. Não dava nem para metade, por da porque ferida. grudava, Era, estourava as aí bolhas. como a Carminha puxava, quando ela puxava a camisa que pregava no couro, largava os couros, Francisco. Isso É. aí eu tenho para contar essa história. Largava, eu digo que eu mesmo sou testemunha que eu via isso. E lavei muita ferida dele pregada nas camisas. Isso aí eu conto a história porque foi. Pronto. Ei, Que Maria, uma dessas chegou uma vez e disse assim, Marco, mas Maria tem coragem. Porque eu não tinha, não. Eu digo, eu tenho, que é meu pai, não sei que eu vou morrer. não é isso? Isso aí eu me lembro que eu disse. Ei, Maria, falando assim, a questão assim do tempo aí da infância até tu chegar assim a casar, a convivência que tu teve com os irmãos, assim, tu tem alguma mágoa? Tinha. Tu guarda assim alguma mágoa? Tem alguma Não, coisa eu não assim tenho que, mágoa, não. Eu mas tive, tu teve no eu tempo assim, tive, mas eu perdoei. Eu tive mágoa, tive desgosto, mas eu perdoei. Eu digo, por mim, ó, o que fizeram comigo, ó, de Jesus toma conta, porque eu sofri muito. Eu fui queimada de machista quente, formiga preta jogada em cima de mim. Tudo isso eu sofri, Francisco, eu além de sofri. fazer isso tudo, os pessoal ainda era assim, era uma forma de ingratidão, né? Não Era, reconhecer o que porque, tu fazia. ó, só tem uma irmã, que eu morro e não esqueço, só tem uma irmã que é por mim, é César. César nunca me abandonou, porque eu fui madrinha dela, Ela estava me contando, ela me porque respeita, ela disse que respeita tu como mãe, como madrinha e ela, como ela me irmã, mas respeita, ela te chama de senhora, me né? respeita aí, ela, nessa minha cirurgia, ela foi, se aí ficou com maneira, foi quem foi comigo, ficou muito nervosa, foi uma hora de cirurgia da cirurgia, fez 3 anos que eu fiz esse sinal, e ela foi comigo, foi pegar a biópsia, tudo por herança, pagou, eu não pago, eu digo, tá, eu não pago nunca o que ela fez comigo, que uma pessoa fez agora pra mim, eu não esqueço É porque nunca, é uma forma de agradecer e é, reconhecer o que você fez, né? fez, Porque ela assim, só é que reconhece, a gente fala de Antônio Evaristo e não lembrar do que Maria fez, e assim, na história dele, teve um papel importante o teu, ele era muito apegado comigo. e Era a depois filha que mãe, tinha, né? ele dizia assim, só foi a filha que nunca me deu desgosto, foi Maria. Nós trabalhávamos para arrumar o pão de cada dia, meu pai sofreu muito, para torrar farinha de ganho. De 4 cuias tinha uma, de 3 cuias tinha uma. Para torrar farinha, para mais É, ninguém, passemos crise, mas de passar fome assim, de morrer de fome, não morreu nenhum, que ele dizia. As meninas, muita gente pedia às meninas e dizia, eu não dou nenhum morre de fome, não morreu não. Criou uhum, 2 famílias, foi muito sofrido. Deus sabe onde está, que ele criou 2 famílias, sofreu muito. Mas, graças a Deus, não morreu nem passamos crise. Não foi sei. fácil não, porque antigamente não era que nem agora, passamos muita crise pesada. Mas, graças a Deus, não faltava o alimento, o grosso ele nunca faltou, que ele faltava farinha de ganho, mas nunca faltou a feira dele, sabe, nunca faltou a É, feira dele. eu O que lembro, eu tenho na história é isso para eu contar. lembro das histórias que ele dizia assim, que ele fazia as empreitadas, né? Aí ele pegava umas empreitadas, mas era tipo já de outras pessoas que deixou. Não aguentou o serviço, aí o pessoal falava, chama Antônio que ele tem coragem. Ah, Aí ele é muito trabalhador. pai pegava qualquer serviço porque ele sabia a necessidade que tinha para cuidar dos filhos. Então, ele pegava para arrancar toco de jurema, Ah, agave, eu todo acho que tipo de coisa. ele tinha uma dor no Tanto é que peito. ele tinha um peito inchado de Ele, tanto ele esforço tinha, que ele ele fez, né? tinha uma dor no peito, você chegou na história. Ele tinha uma dor no peito, que assim, ele sofria muito com essa dor. Ele disse que tinha uma dor no peito furando, que era de pegar É, muito peso. Ele arrancava toco de agave, arrancava. Ele fez muita extravagância. Eu acho por isso que ele levou muita quintura de sol, de forno, essas coisas. Aí por isso, aí morreu naquele estado que uhum, eu acho que aquilo era câncer de pele, porque antigamente não era um probleminha no sangue. Disse, quando ele foi internado, disseram que tinha sido um probleminha no sangue, mas que foi câncer de pele. uhum. Então, eu quero agradecer pela sua participação, estar contando um pouco da história da gente, né, junto o meu pai, um pouco da sua história. E é isso. Em nome dos meus irmãos, eu venho aqui lhe agradecer por tudo que você fez. Obrigado.